Boa tarde, meninas, tudo bem? Meu nome é Júlio César e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma ideia, né, para vocês a gente mergulhar nesse mundo financeiro. Eu vou falar hoje sobre educação financeira, mas para quem acha que a gente vai falar de educação financeira sobre aquilo, poupar, reserva 10%, corta o cafezinho, não vai ser isso. Tá? Vai ser uma imersão para vocês entenderem o que é a educação financeira em um negócio ou na nossa vida pessoal, perfeito? Tá? Antes de mais nada, né, eu queria agradecer aqui os apoiadores. Eu acho que um evento ele não acontece se a gente não tiver pessoas que nos apoiem. E o importante é isso, quando empresas e pessoas somam propósitos, é tão importante e a gente consegue fazer isso reverberar para outras pessoas, outras empresas, clientes, como então. Então eu queria agradecer a vocês a presença dos nossos apoiadores aqui, né? Queria trazer alguns. O primeiro que eu vou apresentar todos aqui no nosso hall aqui dos apoiadores. A Fácil Gestão, que é da nossa amiga Fátima Araripe. A VTX, administradora de condomínios, a Ana aqui, essa mulher maravilhosa que ajudou a gente. A Rede, né, a Rede Mulher da Janaína, que está aqui com a gente também. E o Sans Clube. E antes de mais nada, né, o Florescer é um evento, né, ele é voltado para mulheres. Porém, eu vou apresentar uma pessoa aqui que eles somam para mulheres, entende? Nos negócios das mulheres ou em qualquer tipo de negócio. Então, eu quero trazer aqui o Antônio, que é o representante da Sans Clube aqui, para falar para vocês um pouco do que é o Sans Clube, para você que trabalha com negócios e quer diferenciar seu negócio com um produto importado. Então, vou deixar aqui para essa pessoa falar. Antônio. Obrigado. Eu me chamo Antônio, sou consultor de negócio aqui do Sans Clube Barra. Tá? O Sans Clube é o maior clube de compras do Brasil. Todos já devem conhecer o antigo Walmart, né? O Walmart agora só opera nos Estados Unidos, só opera lá fora, e o Sans Clube ficou aqui na administração do Grupo Carrefour. Tá? Não sei se todos sabem, mas para comprar no Sans Clube tem que fazer uma adesão de sócio. Como todos os clubes, você paga uma adesão. Tá? Nessa adesão, neste evento, eu vou estar dando 150 de cashback, 100 para o titular, 50 na loja física, contanto que ele compre em até 30 dias daqui. Se quiser sair do evento e ir para o Sans Clube, efetuar uma compra de R$200, já vai bater R$50. E 50 na primeira compra online. E o adicional, que é gratuito, também tem R$50 na primeira compra online. Tá? Além disso, os 5 primeiros que fizeram adesão hoje do Sans Clube tem brindes ali importados que eu trouxe como brinde, além dos cashbacks. Tá? 70% do que a gente comercializa no Sans Clube são produtos importados. Tá? Eu trouxe produtos ali para degustação e o restante é marca própria. Tá? Via de regra, eu acho que é isso, eu vou estar aqui no evento, o QR Code vai ficar aqui à disposição se alguém quiser fazer adesão, ou ele também vai estar lá atrás, tá? Maiores dúvidas é só me procurar. Obrigado pela atenção de todas. Obrigado, Antônio, obrigado. Então, vamos lá. Vou falar para vocês, né, o que é o Florescer Financeiro, né, de onde surgiu essa ideia, né? Hoje, nos negócios, a gente tem uma estatística que é muito séria, né? 95% dos negócios têm dificuldade com a sua gestão financeira. Então, qual é a ideia? A dificuldade com a gestão financeira, muitos empreendedores passam pela questão do conhecimento da educação financeira. Porque, uma pergunta simples, o dinheiro só dá para fazer 2 coisas com dinheiro, alguém aqui sabe? E as 2 palavras são com G. Ganhar e gastar. Não dá para fazer outra coisa. Ah, comprar, gastar. Ah, ganhar, gastar, ganhar. Então, qual é a nossa dificuldade em conseguir estar com dinheiro? Será se de repente é justamente isso, a gente quer ficar com ele para ter a sensação de ter? Mas quando ele vem para a nossa mão, o que a gente precisa fazer? Gastar. Certo? Então, a educação financeira vai falar sobre esse gasto, como a gente vai gastar.
Então, assim, o Florescer surgiu nesse desafio para a gente justamente explicar a vocês, trazer uma imersão do que é essa vida de receitas, que é o ganho, e as despesas, que são os gastos. Perfeito? Então, a nossa vida, né, a gente fez esse papel para as mulheres, para a gente justamente conseguir trazer esse equilíbrio e dar esse diferencial. As mulheres, geralmente, elas têm muito mais sabedoria no negócio, elas comandam a casa, elas lideram muitas coisas, lideram famílias e passam por desafios que nós mesmo, como homens, às vezes a gente não sabe lidar com várias coisas ao mesmo tempo. A gente é muito prático, a gente é ali, ó, papum. Mulher não, mulher ainda para, analisa a situação, calma, pensa direitinho, não é isso, tem uma percepção que vai além. Então, por isso que a gente botou esse papel, justamente isso, para poder aprender a essa troca. É um conhecimento além do conhecimento somente feminino, é um autoconhecimento financeiro, como eu lido com tudo que permeia as minhas receitas e as minhas despesas, perfeito? Tá? Vamos lá. Falar de dinheiro é refletir sobre as conquistas e as lutas da independência, né? O que é pautado hoje a independência financeira? A independência financeira ela é baseada em orçamento, a gente entender o orçamento, e entender sobre dívidas, que a gente vai falar hoje sobre dívida boa e dívida ruim, tá? E um planejamento para o futuro. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Como empreendedor ou na nossa pessoa física. A gente precisa entender qual caminho a gente quer seguir. E isso é importante, tá? Pode passar aí. E que raios é a educação financeira? Tá? Como a gente vê a educação financeira? A educação financeira, de acordo com o Banco Central que ele passa, a gente vai trazer aqui definições que venham para a nossa realidade, tá bom? Então, o que acontece? A educação financeira é a capacidade da gente criar habilidades para poder ganhar dinheiro. Uma vez ganhando esse dinheiro, a gente vai ter as habilidades necessárias para gastar bem esse dinheiro, tá bom? E isso vai permear toda a nossa direção. Pode passar. Então, é simplesmente saber o suficiente para tomar boas decisões com dinheiro, tá? E entender de onde vem e para onde vai esse dinheiro que a gente ganha. Que isso é importante no nosso dia a dia. A gente, todo dia, quando a gente abre os nossos olhos de manhã, a gente toma uma decisão financeira. Um exemplo, eu tenho um cafezinho em casa, tenho meu pão com café, mas eu decidi hoje comer um pão de queijo e tomar um achocolatado. É uma decisão de tomar um café diferente. Em compensação, mexeu diretamente aonde? No gasto, certo? E, de repente, esse custo ele vai se somar a outros custos que a gente não vai percebendo e, quando vê, tem a famosa bola de neve. Perfeito? Tá? O objetivo final nisso é trazer essa ligação entre o dinheiro e as nossas tomadas de decisões. E a pergunta que a gente começa é: quem nunca aqui comprou para se animar? Tipo, eu estou estressada, ou eu estou desanimada, ou eu estou motivada e eu vou fazer aquela comprinha lá. É o famoso, eu vou me mimar, vou me dar um presente. Hoje em dia foi muito difícil, eu vou comprar isso aqui para, entendeu? Me animar. Então, a gente sempre compra por animação. Então, a gente faz uma ligação que o dinheiro ele é totalmente ligado às nossas emoções. Então, é uma questão, o problema é o dinheiro ou as nossas emoções? Entende? Então, assim, hoje se fala muito de tomada de decisão, tomada de decisão, tomada de decisão. E principalmente para quem empreende, para quem trabalha no comercial, para quem precisa vender os seus produtos, serviços, é tomada de decisão atrás da outra. O tempo todo é tomada de decisão. E nessa, eu tive um dia cansado, não consegui vender nada. Eu vou parar, vou tomar um shopping. Eu tive um gasto financeiro. É uma dívida boa ou uma dívida ruim? Depende. Não existe o certo ou errado. Aqui, a gente não... Com a educação financeira... Gente, a gente fala isso por quê? Porque é ligado diretamente à emoção. Se a gente está sem dinheiro, a gente fica mais desanimado. A gente se sente impossibilitado. Por quê? A gente não tem a habilidade para poder ganhar. Se a gente estiver ganhando todo dia, como é que vai ser o sorriso? De
ponta a ponta. Pode estar sol, chuva, chovendo canivete, a gente vai estar rindo. Quando a gente está sem dinheiro, a gente diga: e aí, amiga, tudo bem, amiga? Você, tá legal, tô indo, entendeu? Então, assim, essa é a importância das nossas emoções, de como isso afeta a nossa emoção. E se isso for constante e afetando, o que acontece? A gente acaba tirando mais ainda essas habilidades. A gente começa a ver, ou seja, para quem empreende é o famoso o quê? Não. Eu fui lá apresentar minha proposta de serviço, o que eu recebi? Um não. Eu fui lá vender um produto e acabei não vendendo nada. Então, assim, essa constância afeta as nossas emoções. A educação financeira mostra que não é o não que é o problema. É como eu vou lidar financeiramente quando eu recebi o não. Porque assim, eu só recebi um não hoje, mas amanhã é um novo dia. Então é outra oportunidade que eu vou ter de continuar melhorando a minha fala, a minha comunicação, a minha proposta, o meu marketing. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje, entende? Para vocês organizarem. Perfeito? E para a gente dar esse pontapé inicial, antes de tudo, a gente vai fazer uma dinâmica aqui com as nossas apoiadoras, tá? A gente vai começar, antes, falar sobre orçamento. É quanto eu, ou vocês, ou quanto o nosso negócio custa. Perfeito? Então, eu vou chamar aqui essas 4 empreendedoras, tá? Nossas apoiadoras, para vocês verem um exemplo do que é o empreendimento e os desafios que a gente passa. A gente aqui traz a educação financeira de forma totalmente pessoal. Cada um é uma realidade. Não existe ideia financeira parecida com a outra. As nossas vidas financeiras, de todos nós dessa sala, são diferentes. Ou seja, como eu gosto de falar, todo mundo está na mesma tempestade, só que em barcos diferentes. Tem uns que podem estar afundando, o outro está mais tranquilo, o outro está só balançando, então a gente está aqui. Perfeito? Então eu gostaria de chamar aqui Fátima, Ana, Janaína e Tissa para poder conversar aqui com a gente aqui. Vou botar aqui. Obrigado, Ana. Então, a ideia aqui é simples, tá? A gente vai falar, são 4 empreendedoras, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, que gostaria de ter a visão de vocês em relação que quais são os desafios financeiros, né, que vocês passaram em algum momento do negócio de vocês, tá bom? Seja dentro da educação financeira, nesse contexto de receita e despesa, perfeito? Fiquem à vontade, tá bom? Para falar sobre o negócio de vocês, sobre vocês. E alguém quer começar? Alguma ordem? Bom, boa tarde a todas. Eu agradeço a presença de vocês aqui na nossa imersão. Algumas pessoas me conhecem, outras não me conhecem ainda. Acho que na frente de qualquer empreendimento, né, de qualquer negócio, a gente tem a pessoa física. E a pessoa física, né, eu vou passar para vocês um pouquinho de quem eu sou. Bom, eu sou uma mulher em constante transformação. Então, assim, todo dia eu aprendo algo diferente, tá? E o que eu aprendo com os meus erros ou com meus acertos faz com que eu seja uma pessoa melhor, tanto no meu pessoal quanto no meu profissional, tá? Me chamo Fátima Araripe, sou administradora, sou formada, né, em administração, economia, trabalhei 23 anos na área, né, de mercado organizacional, então lidei com pessoas de tudo quanto é gênero, perfil, né, diretores, chefes, etc. Trabalhei muito tempo nessa área de CLT, só que eu percebi que a área de CLT assim, não enchia o meu coração, né, porque eu era muito limitada às ideias e aos propósitos que eu tinha no meu coração. E aí, quando você está preso a uma empresa, ou um chefe, ou o negócio não é seu, você não consegue tomar voos maiores. Então, respondendo à pergunta aqui do Júlio, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem mora em condomínio aqui? Ok.
Como é que é a relação de vocês com o síndico de vocês? A pergunta que fica no ar, né? Vai respondendo internamente. O que vocês esperam desse gestor do patrimônio de vocês? Outra pergunta. Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque a minha área de atuação, né, profissionalmente há 8 anos, né, que eu trabalho com a parte de sindicatura profissional, né, eu comecei como qualquer outra pessoa, síndica moradora, inconformada com os problemas do meu condomínio, eu me ofereci a ser síndica. E aí a minha história começou. Então, como eu já tinha uma certa experiência na gestão empresarial, pude passar esse conhecimento para a gestão condominial. Então, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque nesses 8 anos de sindicatura profissional, o que eu percebo que o maior problema que o condomínio tem, tá, são 2, comunicação e o financeiro. Então, se, né, o gestor, né, no meu caso, quais foram os meus desafios em relação à educação financeira? Os meus desafios foram, primeiro, eu tinha que ter muita inteligência emocional financeira para controlar, né, as minhas despesas, né, as minhas receitas. Então, depois disso, controlar financeiramente o patrimônio de outras pessoas. Então, assim, tudo na vida, a base do empreendedorismo é a parte de desenvolvimento pessoal e tem essa parte do financeiro, marketing, vendas. Então, o financeiro, para mim, é uma base que a gente tem que ter muito bem sólida para a gente poder empreender de forma mais tranquila, né? O propósito que a gente tem, o objetivo que a gente tem, o sonho que a gente quer, que a gente tem. Então, eu consegui botar em prática os meus sonhos com muito, em cima de muito estudo, né? Busca de conhecimento, mas assim, o meu maior desafio foi isso, buscar conhecimento e ter uma base, vamos dizer assim, financeira boa para que eu pudesse cuidar do dinheiro de outras pessoas. Então, essa mentalidade que a gente tem que ter, saber lidar com o nosso dinheiro, né, para poder também crescer e lidar com outras pessoas, enfim, porque empreendedor é isso, né? A gente vai atender a necessidade, o objetivo, o sonho e atender a necessidade do nosso cliente, né? E da melhor forma possível. Então, como é que a gente pode se diferenciar no mercado, né? Então, eu sei que falo pra caramba, né, gente? Desculpa. Mas eu acho que o importante é isso. Desafios eu tive vários, mas o importante é você se conhecer para você perceber que a área financeira, a gente precisa ter conhecimento para a gente crescer na área que a gente quer atuar. Tá bom? Perfeito. Para mim, vocês não querem começar? Posso falar? Bom, boa tarde a todas. Meu nome é Ana, eu sou da VTX, sou sócia e diretora regional da VTX aqui no Rio. Minha empresa é de São Paulo, Campinas, a base, onde fica a maioria dos nossos colaboradores. E aqui no Dimension nós estamos desde 2018 administrando. E vários outros condomínios no Rio. Bom, a minha trajetória em termos financeiros é bem até interessante, porque eu aprendi muito com isso. Primeiro que eu venho de CLT a vida inteira. Então, era aquela que adorava o meu salário fixo no final do mês e não bastando o meu fixo, eu ainda queria minha comissão porque eu era da área comercial. Então, eu buscava algo mais, né? Então, assim, aquilo não era para mim... aquilo era pouco, eu queria mais. Eu tinha ambição, eu queria, mas eu tinha aquele fixo. Então, é muito mais fácil quando você tem o seu fixo do que quando você é empreendedor, que você vai buscar esse resultado. Então, eu fiquei anos, até os meus 50 anos assim. Depois dos meus 50 anos, eu fui para uma carreira solo como consultora, fazendo consultoria para empresas, pessoas que têm imóveis, sindicatura. Eu administrava alguns imóveis de pessoas que tinham muitos bens, sozinha. O que aconteceu? Foi um aprendizado, porque você lidar com o seu dinheiro, a sua receita, mais o seu custo, e isso você tem que ter um olhar para frente, saber o que você vai investir, o que é teu custo, o que eu vou me planejar para o futuro, o que eu preciso mais de cliente para que eu mantenha aquilo e até segure o meu crescimento.
Enfim, não vou dizer que eu gostei disso não, porque era muito mais fácil antes. Aquilo foi difícil. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, surgiu na minha vida o meu sócio, que é o sócio majoritário da empresa hoje, que eu digo que ele é maravilhoso com finanças e números, até porque eu sou relações públicas, essa é a minha primeira profissão, depois me tornei administradora. Então, assim, de números eu nunca gostei, nunca foi muito a minha praia. Então, o Hélio, que é o nosso diretor majoritário, ele é muito minucioso nos custos. E dentro dessa atividade que a gente executa de administrar condomínios, administrar o dinheiro do outro, a gente precisa ser muito minucioso, muito transparente, né? Porque eu estou mostrando o que está sendo feito em termos de custo, o que é prioridade. E muitas vezes eu me deparo com síndicos que não têm esse conhecimento, que estão ali ou porque foram eleitos por ser um proprietário muito ativo no condomínio, ou porque está aposentado, ou porque está iniciando uma carreira solo. Então, é um trabalho muito de estar ao lado ali. E aí eu volto para aquele meu aprendizado lá, que eu não gostei muito, mas hoje é o que eu faço. Hoje, o meu trabalho é sentar com o síndico e falar, esse mês gastou mais, esse mês gastou menos, olha, mas você ainda tem aquilo, aquilo e aquilo para investimento esse ano, que foi aprovado em assembleia, então a gente vai ter que reduzir. Então, hoje, o meu trabalho é em cima disso. Então, eu queria passar um pouquinho desse aprendizado para vocês, de como, assim, eu acho que nós, mulheres, nós nos reinventamos o tempo todo, né? Ainda mais depois dos 50. Eu estou com 50, eu vou fazer 57, não tenho vergonha de falar a idade, não tenho vergonha, tenho uma filha de 31, uma de 24, sou realizada nesse sentido. E a gente se reinventa o tempo todo. Talvez naquela época, número não era minha praia, mas foi o caminho que trilhou para mim, com pessoas que eu admiro do meu lado, que é meu sócio, que confia em mim para eu estar no Rio, representando a VTX, ele lá, e eu aprendi muito, e hoje eu tomo conta do dinheiro de todo mundo, e acho que a gente precisa, sim. E eu vou fechar com uma coisa que eu acho muito importante. Eu acho que a maior característica para a gente ter um aprendizado na questão financeira é a organização. Porque se a gente é organizado, a gente já começa com uma empresa forte. Porque eu vejo, vou dar um exemplo mínimo. Hoje, para estar aqui, eu tive que ver qual era o meu orçamento para meus patrocínios desse ano, quanto eu ia gastar, quanto eu não ia, e guarda nota, e presta contas. Então, assim, isso é para a nossa vida, é para o nosso orçamento em casa, é com as nossas filhas, enfim, é anotar, é saber até onde eu posso ir naquele mês. Olha, mas eu estou querendo isso, mas de repente daqui a 2 meses dá, olhar o cartão de crédito, enfim, é realmente ficar ali se policiando e sempre muito organizado. Isso é o conselho que eu dou e acho que é a principal característica para a gente seguir aí, tá bom? Obrigada. Eu sou Janaína Pessoa, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu trabalho com RH inclusivo, e estou representando aqui a Rede Mãe Atípica. Nós somos um projeto social da Experiencialize RH. E o intuito da Rede Mãe Atípica é a gente trazer as mães atípicas, mães neurodivergentes, com seus filhos a partir de 18 anos, para que a gente possa trabalhar a metodologia do emprego apoiado, que é levar essas pessoas para o mercado de trabalho através da metodologia de apoio, e a gente faz também a questão da adequação para que essa pessoa realmente possa ter uma vida laboral, né, onde ela se sinta pertencente. E aí, para falar um pouquinho sobre o tema, eu comecei em 2000 na área de RH. Eu trabalhei anteriormente com construção de plataforma até 2015. Então, já é algo que eu faço há muito tempo com gestão de pessoas, né? Em 2015, eu precisei pedir demissão de onde eu trabalhava. Eu tive um burnout muito sério, numa época que ninguém falava de burnout, né? E precisei me reinventar naquele momento. Eu já casada, eu tenho um filho, o Alan, ele
desculpa, para falar dessa questão ainda me traz um pouco de emoção, mas ao mesmo tempo é um momento de muito aprendizado, né? O Alan, ele é uma pessoa com deficiência, né? E ele passou a fazer parte da Personalize, que foi a empresa que eu abri junto com meu marido. E esse ano a gente está completando 10 anos. E o que aconteceu, que para mim foi uma grande lição? Eu me preocupei muito de dentro para fora, trazer essa empresa, fundamentar essa empresa junto com a família, e deleguei a parte financeira e deleguei a parte de contabilidade. Nós fomos crescendo. Quando a gente cresceu e virou limitada, a gente também conseguiu um cliente maior, e por eu ter delegado esse trabalho, eu não acompanhei a parte financeira e não acompanhei essa migração. O nosso contador, por uma falha, na época, ele fechou a nossa empresa anterior, o MEI, e abriu uma nova empresa. E a gente já estava fazendo um contrato maior. E a gente teve uma dificuldade muito grande para receber essa nota fiscal. A gente já tinha entregue, o trabalho era da empresa de brindes, 300 mochilas, e graças a Deus a gente tinha uma reserva, né? Só que o dinheiro é finito. E a gente teve um processo muito longo para conseguir cadastrar novamente a empresa e conseguir voltar esse valor, né? essa renda que a gente tinha, na verdade, não renda extra, a gente tinha Desculpa, gente, a reserva. Eu estou super emocionada de estar aqui, quero agradecer muito a Fátima, porque para mim ainda é muito difícil, por conta do burnout, falar em público, mas eu cada vez estou melhorando mais. E aí eu deleguei e na verdade, fiquei tranquila, né? E não acompanhei. Quando eu vi realmente o que aconteceu, a gente recomeçou do zero. Então, hoje a minha empresa vai fazer 3 anos que aconteceu isso. A gente está recomeçando, mas nós perdemos tudo. Perdemos conta bancária, porque a gente deixou de ter aquele CNPJ, né? E é algo que, além de eu não desejar para ninguém, né, foi uma grande aprendizagem para a gente o quanto a gente precisa estar atento. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada, extremamente preocupada com tudo. Estou aqui preocupada com a empresa de brindes, preocupada com as outras coisas, mas até onde isso vai nos levar, né? Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem, é realmente a gente poder estar nesses espaços de troca, onde a gente está sempre aprendendo, e realmente cuidar no sentido de saber o que está acontecendo. Porque a hora de mudar, a hora de melhorar, é enquanto dá tempo. Quando não dá mais tempo, a gente senta e chora, né? Graças a Deus, as coisas a gente conseguiu dar a volta por cima, a gente tem um nome solidificado no mercado, a gente teve muita ajuda, mas, na verdade, é muito difícil. Então, eu estou aproveitando ao máximo essa oportunidade para essa troca, né? Obrigada, Júlio, e acredito que a gente tem muito o que fazer e o que se ajudar realmente, porque não dá para a gente saber tudo, mas a gente precisa estar sempre atento. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Tissa, da Tissa Quiches. Sou especializada em quiches, né? Isso veio de uma trajetória bem difícil também, de separações e perdas. E também não gosto de números, nunca gostei, porque eu sou comercial. Sou formada em psicologia, entrei para o ramo do comércio, só fiquei apaixonada. Achei que eu odiasse cozinha e descobri, através de todo um processo terapêutico e várias outras coisas, que eu amo, e que é através da cozinha que eu trago o meu amor para as mulheres. Então, eu fui descobrindo, fui estudando, subnichei, eu trabalhava com outros produtos alimentícios, e subnichei, eu falei, bom, é o quiche que vai trazer para mim o que eu quero, vai entregar para as mulheres a praticidade do dia a dia, uma alimentação saudável, um requinte e um sabor. E aí eu busco diversificar os sabores, as massas, né? Nós trabalhamos com vários tipos de massa, integral, tradicional, e estamos trazendo aí novidades, sem glúten, sem lactose, que é o que, né, para atender as dietas. E hoje em dia a gente está crescendo, fui descobrindo o meu propósito, isso foi muito importante para mim, né, o propósito de atender as mulheres. Então eu foquei nas mulheres que têm as mesmas dores que eu tenho, filho pequeno em casa,
dentre outras milhões de demandas. Então, eu entrego para vocês sempre com todo o meu amor, todo o meu carinho, um produto que vai trazer praticidade. Você chega em casa, você vai saborear, vai se mimar com um quiche delicioso, de uma forma prática, né? Você não vai ter aquele trabalhão de cozinha no mercado. Abriu o freezer, tirou seu quiche, vai para o evento. Tissa, manda um quiche para mim, manda lá, que eu vou estar chegando, eu vou entregar o quiche. Como é que você quer? Congelado? Fresco? Então, assim, a gente traz essa preocupação com o bem-estar, o autocuidado, que a gente muitas vezes esquece, né, de se alimentar bem, porque está na correria, come qualquer coisa. Então, busquei exatamente isso, através de toda essa minha dificuldade, todo o tempo, de também já ter quebrado. Na verdade, eu não quebrei, né? Por falta de inteligência emocional, falta de maturidade, entreguei outras empresas que eu tive para companheiros, né, maridos, pessoas que fizeram parte da minha vida, mas também fizeram parte dessa fortaleza que hoje está se construindo na minha vida. Eu não delego a eles nada de ruim, eu só vejo que eles me fortaleceram. Todas as pessoas que me fizeram passar, que fizeram parte da minha história, me fortaleceram e trouxeram para mim o propósito que hoje está aqui. E, assim, o que eu deixo para vocês é a questão da constância, né? Porque às vezes a gente desiste no meio do caminho, acha que não vai dar certo, mas você viu o seu propósito ali. O que você quer fazer? Você quer fazer uma cesta especial, alguma coisa que você coloca o seu amor, seu propósito? Esquece o resto, continua, vai no propósito, vai na determinação, na fé e na constância, porque vai dar certo. Quando a gente coloca amor e fé e tem aquele dom, tudo dá certo. Então, assim, hoje eu estou aqui, encontrei mulheres maravilhosas que, né, o histórico das mulheres vem sempre trazendo aquela pegada da inveja, de uma querendo boicotar a outra. E hoje em dia, ou pelo menos acho que eu tenho encontrado pelo meu caminho, graças a Deus, vem com essa pegada de uma empoderar a outra, uma indicar a outra. Isso tem me trazido muita alegria, né? Tá aqui também, agradeço a Fátima, ao Júlio, a oportunidade de estar aqui, porque é exatamente uma ajudando a outra, uma fazendo parceria com a outra. Já conheci várias mulheres maravilhosas aqui que fazem a nossa história diferente. Então, agradeço vocês. Daqui a pouco a gente vai servir uns quiches maravilhosos ali também. Entrego em todo o Rio de Janeiro. Vim trazendo exatamente essa preocupação, porque a gente trabalha com quiche para o dia a dia, para os eventos. Então, assim, a mulherada que não gosta de cozinha ou que não tem tempo, liga para mim, fala comigo, quer fazer uma parceria, quer revender, quer colocar no produto. A gente está aqui, o que eu quero é isso, trazer um pouquinho do meu amor. O meu diferencial é exatamente esse, porque eu gosto de lidar, né, com as pessoas, com as dores delas. Então, sempre vou dar um carinho, uma atenção e vou estar presente na vida de vocês, porque as pessoas não são minhas clientes, passam a ser minhas amigas, né? Até as críticas me constroem. Então, assim, eu estou aberta a isso também. Então, só tenho a agradecer a Deus, a vocês por estar aqui também e essa parceria. Muito obrigada, gente. Júlia, você me dá uma licença? Maravilhoso. Você me dá uma licencinha? Claro, por Que favor. eu esqueci de uma coisa. Nós esquecemos, agora que eu reparei. Acho que vale a pena cada uma falar seu Instagram de contato. Sim. Para que, né, vocês possam estar com a gente, saber mais do nosso trabalho, saber como a gente pode ajudar também, né, no dia a dia de vocês. O intuito dessa imersão é isso, essa troca de experiência, essa troca de ajuda mútua. Tá? Então, vou começar por mim e depois eu passo, né, vou fazer o mesmo caminho que foi feito as apresentações. Meu Instagram, fácil, sem acento, né? _ assessoria com 2 S, _ condominial. Tá? Então, gente, se vocês precisarem, olha, qualquer ajuda, Fátima, eu estou com um problemaço no meu condomínio, o síndico não me ouve, não ouve a gente, não sabe gerir o meu patrimônio, está com problemas aqui, eu vou lá, dou consultoria, eu mostro a luz no fim do túnel. O síndico não precisa nem sair, mas eu dou consultoria para ele, tá? E aí vocês ficam com um bem-estar, né? O lar de vocês tem que ser um lugar de segurança e bem-estar. Então, o que vocês precisarem de mim, pode contar com a minha ajuda. O meu é VTX ADM.
o meu, janainapessoa.rh, e lá na capa você tem indicação de todas as outras empresas. janainapessoa.rh. O meu é @tissaquiches. E tem um pessoal também que também tô migrando para lá bastante coisa. É Clarissa_Soares23. Aí vocês também chegam mais pertinho, né, da pessoa física e a gente troca ideias. Obrigada. Obrigado, meninas. Vocês, assim, esse é o legal da gente fazer essa dinâmica de uma roda de conversa, porque a gente percebe que a gente falou sobre o mesmo assunto, mas com 4 percepções diferentes. Uma voltada para o resultado, outra para o significado, outra para o propósito, a outra para a esperança, fé, que seja, acreditar. Então, assim, esse é o legal da educação financeira, que a gente coloca as emoções que a gente passou no momento financeiro, seja ele difícil ou não, mas ele sempre se torna o quê? Um desafio que, em vez de nos regredir, acaba catapultando a gente, alavancando o nosso negócio. Então, com isso eu vou dar início ao Florescer Financeiro, eu vou falar agora sobre justamente uma das ferramentas que vai envolver os 4 assuntos que foram trazidos aqui por elas maravilhosamente bem. Vocês são empresárias, poxa, diferenciadas. Obrigado pela oportunidade, por falar sobre vocês e representar nesse momento do projeto, tá bom? Obrigado, tá, meninas? E o meu Instagram é @Zeneg. Aproveitar, né? Vai que, né? Também. Então, vamos lá, gente. Tudo isso que foi abordado aqui por elas, né? A gente vai começar agora aqui uma série de informações, dados. Vou trazer alguns casos do dia a dia. Então, assim, quanto eu custo? Quanto o meu negócio custa? O orçamento nada mais é que a base para eu funcionar. Quanto eu custo? Geralmente pergunto à mulher, quanto eu custo? Ah, Júlio, eu custo caro, eu sou uma mulher cara, né? Então, aí acaba que, será que vai dar para pagar esse preço? Então, isso é uma realidade que a gente pode trazer para o nosso negócio também. Será se o preço que eu estou colocando no meu negócio, será se outra pessoa vai pagar? Será se vai valer a pena pagar? O que ele traz de utilidade? Será se ele está dentro do meu orçamento? Porque quando a empresa tem um orçamento, a outra pessoa também tem um orçamento também. Eu estou disposto a pagar no máximo R$100 por um serviço, exemplo, condominial. Se o serviço for 120, economicamente falando, não vai ter a transação financeira, correto? Está acima do preço. Porém, se eu tiver a preferência, estou precisando, ela vai resolver o problema do meu condomínio, aí eu já começo a negociar. Então, o nosso preço ele vai variar de acordo com o nosso orçamento. É a base, praticamente, de todos os negócios. Qualquer tipo de ramo de atividade, ele tem que ter o seu orçamento. Quanto eu, empresário, custo, eu, empresário, posteriormente, quanto a minha empresa custa, certo? Então, tem que ter esse contraponto. Por quê? Hoje, o grande problema, que não é hoje, né? Já há bastante tempo, as empresas têm dificuldade de separar o que é da empresa e o que é pessoal. Acredito aqui que todas as mulheres que têm um negócio, a gente tem a dificuldade de separar. Pô, isso aqui eu pagamento a luz eu pago a luz aqui na conta da empresa, eu pago a luz na minha conta pessoal, faço o prolabore, deposito na minha conta, aí eu vou lá e pago. Então, tudo isso aí é relativo diretamente, só que como é que a gente toma essa decisão? Então, a gente vai trazer uma base aqui para vocês do que é isso, tá bom? Pode passar aí. Salário na mão versus consumo consciente, certo? Salário na mão vem meio que a ideia como a Ana aqui apresentou. É muito mais seguro quando eu recebo o salário, eu tenho um fixo. O grande problema do empreendedor é ele criar o equilíbrio entre o que ele recebe versus o que ele gasta.
Porque quando a gente trabalha e tem a carteira assinada, a gente todo mês tem um orçamento fixo ali. Nossos ganhos são limitados, porém nossos gastos são infinitos, né? Não é nem limitado, é infinito. Então, assim, essa relação de salário na mão versus o que eu tenho que gastar, essa é a ideia base de orçamento. Daqui praticamente vai partir toda a ideia do nosso custo, porque esse salário na mão não é somente o salário de carteira assinada, é o nosso faturamento também. Então, assim, tudo que eu fiz para receber de receita. Agora, o consumo consciente é quando eu respeito o quanto eu custo, que é o meu orçamento. Porque se eu faço algo fora do meu orçamento, ou, por exemplo, como a Janaína colocou, ela é de uma empresa de terceiro setor, no caso. Então, ela não é uma questão de faturamento, ela é uma questão de planejamento para executar o recurso recebido. Então, assim, são pontos de vistas totalmente diferentes, porém, com a mesma circunstância. Tudo envolve o que no final? Gasto. Então, assim, eu tenho que, no terceiro setor ou para empresas sem fins lucrativos, eu recebo no tempo, para durar um tempo. Agora, quando eu tenho uma empresa privada, no caso, eu recebo no dia, para respeitar um tempo. Então, assim, essa ideia, essa constância de como eu ganho dinheiro, isso vai dizer sobre o tamanho da minha empresa. Quanto mais rápido eu acertar o meu orçamento, respeitar o meu orçamento, eu vou conseguir fazer minha empresa ir escalando. Não se escala somente na venda. Tem empresas que começam a vender muito e elas acabam quebrando. Por quê? Quanto maior o lucro, a despesa é igual a cauda do cometa. Ela vem acompanhando direitinho ali. E quando eu não percebo o meu orçamento, essa margem diminui. Por consequência, o que acontece? Da noite para o dia, surgiu um monte de dívida que eu não consigo pagar. Perfeito? Até aqui alguma dúvida? E eu vou fazer o seguinte, quem tiver dúvida pode levantar o braço, tá? Para vocês não perderem esse time, tá bom? Quem quiser fazer qualquer comentário do negócio pode fazer, tá bom? E a gente então vai começar aqui a base do orçamento. Ativos e passivos. Isso aqui a gente chama, né, como economista, a gente chama de jogo do dinheiro. Em qualquer lugar do mundo, seja com qualquer tipo de moeda, sempre vai ser ativo e passivo. No Brasil, na Europa, na América do Norte, na China, na Ásia, na África, na Austrália, ativo e passivo. A educação financeira, ela é global, ela não é uma coisa só, específica. Cada país tem a sua economia, porém, ativos e passivos é em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, vamos para a definição de ativo, bota aí. Ativos, coisas que colocam dinheiro no nosso bolso. Passivos, coisas que tiram dinheiro do nosso bolso. Alguém tem alguma ideia aqui? Antes de eu explicar e dar exemplo, alguém pode ter uma ideia de que é um ativo? O que coloca dinheiro no meu bolso? Se eu resolvo comprar um carro, ele é um ativo ou é um passivo? Passivo? Não, pode fazer, pode sem medo de errar, gente. Não ter... Cara, elas são maravilhosas e vocês já foram além, é isso aí. Vocês já viram que é um passivo, mas eu posso transformar ele num ativo. No momento que eu paro e vou rodar no Uber, ele passa a ser um passivo, mas também ativo. E se eu deixar outra pessoa dirigindo o carro no Uber e eu for fazer outra coisa? Ele se torna apenas um ativo, exatamente. Ele vai se pagar. Perfeito? A definição? Então, a lógica financeira, que é dos ativos e passivos. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tem diversos exemplos. Eu trouxe os principais que norteiam a nossa vida e fica mais fácil da gente pegar. Ativos. Ter um negócio, uma empresa sempre é um ativo, gente. A chance de você ter um negócio e ganhar dinheiro sempre vai ser maior do que você trabalhar fixamente ali todo mês. Ah, Júlio, está dizendo então que é carteira assinada. Não estou dizendo isso. Cada um sabe a sua realidade. Então, não existe certo e errado sobre isso. Porém, um negócio ele está classificado como um ativo. Um carro no Uber, como eu dei exemplo,
é um exemplo de ativo. Quando eu alugo uma casa, ela passa a ser um ativo. Porém, quando eu tenho a minha casa própria, ela é um passivo. Agora, Júlio, mas ter uma casa própria, ela é passivo? Mas como assim? Eu preciso ter minha casa, eu preciso morar. O passivo é apenas uma definição que tira. Por quê? Se eu não tenho casa ainda fixa, eu não tenho custos com IPTU, eu não tenho custo com condomínio, certo? Eu não tenho isso aí em prédio, né? No caso, eu não vou ter outros custos com a casa como se eu não tivesse, perfeito? A ideia é que vocês tenham uma lógica do que tira e o do que coloca. A gente tem consciência disso. Lembra lá no início que a gente falou sobre consumo consciente? A gente sabe que tira dinheiro do nosso bolso. A gente não pode, de repente, verbalizar, mas internamente a gente sabe que aquilo ali dá um... Né? A gente fica assim, meu Deus, vou ter que gastar, entendeu? Então, assim, acaba sofrendo essas emoções aí que acabam trazendo isso. Tem aqui alguma dúvida? Não? Gente, estou explicando assim direitinho? Tá bem? Então, perfeito. Vamos lá. Agora a gente vai começar agora uma parte que vem a base do orçamento, tá? Que é a gestão de dívidas. Uma coisa é ligada à outra. A gente precisa ter o nosso orçamento, porque dentro do orçamento vão haver dívidas. É sempre dívidas. Dívidas que vão colocar dinheiro no nosso bolso e dívidas que vão tirar dinheiro do nosso bolso. Então, esse é o ponto. E a gente fala sempre assim, lidando com inteligência e sem culpa, porque a maioria das nossas dívidas são por falta de conhecimento. É aquele famoso, eu não sabia. Por quê? Geralmente, as pessoas elas se sentem muito culpadas para falar sobre dívidas. Eu devo. Mas que tipo de dívida que você fez? Ah, foi uma dívida por uma ocasião do seu negócio? Foi uma dívida por alguém de saúde de família? Então, as pessoas se sentem culpadas porque elas não conseguem sair, aquilo vai se acumulando e aquilo ali vai acabando com a nossa inteligência emocional, às vezes deixa a gente meio para baixo. Então, assim, a gente lidar com isso é importante. Então, por isso que a gente fala sobre a gestão dessas dívidas, tá? E lidar sem culpa, por quê? Qualquer erro é complicado, mas o único erro que sempre pode ser corrigido é o financeiro. Qualquer erro financeiro pode ser corrigido sempre. Não tem finalidade a definir, acabou com a minha... O erro financeiro sempre pode ser corrigido, tá bom? Então vamos lá. As dívidas, né? Todas as dívidas, elas compõem isso aqui, em qualquer tipo de moeda que exista, tá? Qualquer tipo de moeda. Sempre vai haver custos, despesas, impostos e dívidas. Por que somente esse ponto aqui é dívida? Ah, o imposto é uma dívida? A despesa é uma dívida? O custo é uma dívida? Sim, só que com nomenclaturas diferentes para quê? Para direcionar para onde o nosso dinheiro está indo. É uma dívida, mas é uma dívida de matéria-prima que eu tenho que comprar. Por exemplo, a Tissa faz o quiche dela. Ela tem um custo com o material que é um insumo para a base dela. É uma dívida? Sim. Porém, baseada onde? No custo, correto? As despesas, que podem ser, geralmente despesas são voltadas para quando a gente tem um negócio. Custo, geralmente, é voltado para a ação que eu faço, para a atividade que eu faço, e a despesa ela é voltada para o negócio. Então, existem despesas administrativas, despesas financeiras, despesas operacionais. Existe nos custos, tá? Um exemplo, matéria-prima, mão de obra, custos fixos, custos variados. É aqueles custos que eu vou ter todo mês e custos que vão oscilar conforme a necessidade. Perfeito? Os impostos, eles são praticamente fixos, são arrecadações que o governo tem dentro do nosso negócio, há percentuais disso. Então, IPTU, INSS, IPVA e o imposto de renda são diversos tipos de impostos que a gente tem, um dos principais. E as dívidas? É aqui que a gente vai falar mais sobre isso, que essas dívidas, elas permeiam tanto pessoas físicas quanto empresas, tá bom? Então, geralmente hoje, a gente tem um dado que 70% da população brasileira está endividada. Então, quando a gente faz isso, a maioria dessas dívidas, elas não estão aqui.
Elas estão apenas aqui. 70% dos brasileiros estão endividados com empréstimos, financiamento, seja de casa, seja de carro, cartão de crédito, que é o mais comum, que geralmente acaba fazendo parte do nosso salário, né? A gente tem o cartão e ele faz parte. E o cheque especial também, que também soma também na renda das pessoas, elas não conseguem separar isso. Perfeito? Então, assim, as dívidas, elas são totalmente voltadas, permeiam e pautam o negócio a partir disso aqui. Perfeito? Pode passar. E aqui, quem já perdeu o sono por causa de uma dívida? Tá bom? Quando eu falo isso, a gente perde o sono porque parece que no nosso dia a dia, tudo pauta em cima das nossas receitas e despesas, como eu estava falando para vocês. Quando a gente acaba trazendo isso para o nosso negócio, para o nosso dia a dia, acaba que fica uma diferença muito grande entre o ganho e o gasto. E a importância de, como foi abordado por algumas, a importância de trazer essa ciência, tá? Essa ciência da criação do meu orçamento. Eu preciso saber no meu negócio quanto cada coisinha custa. Cada movimento que eu faço diário, o quanto ele traz para o meu negócio. O quanto de retorno isso vai trazer. Por quê? Quanto maior a dívida, maior chance de eu sair da própria dívida. Por quê? Tudo que a gente gasta, todo o dinheiro que a gente tem, seja numa reserva de emergência, seja investido, seja com as nossas contas pessoais ou não, é dívida. Entende? Se eu tenho dinheiro, provavelmente eu vou fazer uma dívida. Se ela vai ser boa ou se ela vai ser ruim, aí é outro passo. Perfeito? Tá bom? Então vamos lá. Geralmente, quando a gente tem uma dívida, quando eu digo que 70% dos brasileiros estão endividados, por quê? Muitas pessoas elas não trazem a solução que elas precisam para a dívida, que é negociar uma dívida. Geralmente, o que a gente faz? Nós, aqui, o perfil do brasileiro falando, ele tem a questão de ter o dinheiro exato para poder pagar a dívida. E quando a gente espera esse tempo, os juros vão se acumulando. E automaticamente o que acontece? Aumenta a dívida. Então, quando a gente negocia, a gente tem descontos e melhores condições, porque eles se baseiam na nossa renda. Às vezes a gente espera e deixa rolar a dívida. Mas o que acontece? Acaba que os juros ele vai aumentando. Então, uma solução, o instrumento financeiro que é usado é a negociação, é uma das soluções que a gente encontra para isso. Perfeito? A gente tem que basear as escolhas e as condições. Quando eu falo negociar, eu, empresário, ou eu, pessoa física, escolho ali o quanto eu vou pagar. Por quê? Ainda está baseado na renda que eu fiz. Por exemplo, um cartão de crédito, que eu tenho dívida. Eu gastei o limite do meu cartão e eu ganho R$2.000, mas tenho um cartão de R$5.000 de limite. Perfeito? Gastei os 5.000 porque eu precisei. Quando eu negociar, eu escolho as condições do parcelamento, eu escolho as condições de como eu vou pagar, se vai ser com, se vai ser sem entrada. Agora, as condições, quando eu não consigo fazer e passo do período de negociação, eu tenho que renegociar a dívida. Uma vez que eu parcelei o cartão e continuei não fazendo o pagamento, atrasei mais uma vez. Então, o que eu faço? Já existe a negociação anterior, e agora eu tenho que fazer o quê? Uma renegociação em cima. Então, automaticamente, quando a dívida ela é renegociada, ela muda a estrutura. E é aí que o mundo empresarial acontece, é aqui na renegociação. Geralmente as empresas, as pessoas físicas, elas acabam ficando aqui. E elas vão para cá. Geralmente as empresas elas vão diretamente aqui. Porque é pautada a renegociação em cima do faturamento. Um exemplo que eu vou dar a vocês. Por exemplo, eu fiz um empréstimo, um capital de giro, a uma taxa de 3%. Não consegui pagar, atrasou. Quando eu for renegociar como empresário, essa dívida, se ela descer de 3% para 1,5%, para o empresário foi vantajoso. Por quê? Ele deixou de gastar. Esse é o jogo do dinheiro, certo? Ele deixou de gastar aquela dívida. Ele ia pagar 3%, um custo, agora ele tem o quê?
Ele vai economizar metade praticamente do valor que ele ia pagar reestruturando a operação. As empresas, elas funcionam assim. A gente, por exemplo, pessoa física, quando a gente vai negociar, a nossa taxa não muda. A tendência é que quando a gente vai negociar, a taxa ainda aumenta um pouquinho a mais. Porém, a gente escolhe o quê? Prazo, a parcela, isso aí a gente escolhe. Geralmente os bancos, eles acabam fazendo isso. Perfeito? Até aqui alguma dúvida? Sim, diga. Sim, sim. Ó. Exatamente isso. Não, exatamente, é perfeita. Essa é a colocação perfeita. A minha vida antes de eu me tornar empreendedor hoje, né, eu fui de banco também. Então, assim, eu fui gerente de pessoa física, fui gerente de alta renda, depois eu fui gerente de empresas. E a grande questão que eu via trabalhando no banco, a gente quando trabalha em banco, a gente tem metas. Então, é totalmente, extremamente comercial. Então, assim, a gente via a dificuldade das pessoas em falar sobre as dívidas. Porque era exatamente isso, era uma questão muito mais emocional do que financeira. Porque, assim, teve um caso que eu trouxe muito legal, que me marcou, foi a pessoa falou assim, cara, eu praticamente quebrei minha empresa porque meu filho nasceu. Eu falei, qual a relação, né? O filho, agora eu vou levantar aqui vocês, mulher, o filho é um ativo ou um passivo? Oh, nossa, né? Oh, nossa... Júlio, a gente está falando de educação financeira, não é sobre crianças isso, hein? Não é sobre crianças. Um filho é um ativo ou um passivo? Um ativo que gera um passivo. Ou se de repente pode ser um passivo que a gente faz de tudo para transformar no ativo, não é? A gente, né, começa no passivo, a gente vai, estuda. E o ativo é para a gente o quê? Justamente ele cuidar da gente no futuro. É um investimento, certo? Não é assim, não é só isso. Aí vai depender da habilidade da mamãe, do papai, vai ter tudo isso envolvido. Então, assim, por que eu falei isso? Porque quando a criança nasceu, ele, né, teve que pagar as despesas. E ele pagou todas as despesas no hospital no cartão. E assim foi numa só, aquele desespero, nasceu e toma, pagou. Cara, foi uma única vez. Ele pagou, todo mundo saiu do hospital, liberado, satisfeito, aquilo tudo, sendo que todos os insumos do negócio dele era feito no cartão. Ele não tinha para onde ir. Quebrou mesmo, ele não teve receita, ele não teve como conseguir, e a solução que a gente deu para ele foi o quê? Negocia. Aí ele falou, pô, mas não dá para negociar. Por que eu falei negocia? Será que você viu? Por quê? Ele era uma pessoa física, trabalhando como pessoa jurídica. Ele não tinha separado o dinheiro da empresa, o que era dele. Ele passou com o negócio do filho no cartão da empresa, e passou o negócio, foi negociar no dele. Então, assim, isso aqui, gente, resolve praticamente muita coisa na nossa vida. Se eu sei que o correto e isso aí eu recomendo a todas vocês, independente, não vou conseguir pagar, vai no banco e liga. Liga para o banco.
olha, não vou conseguir pagar esse mês. Na hora, eles não querem que isso aconteça. A gente, como gerente de contas, não é interessante que você deva. Por quê? O banco quer que você pegue sempre. O banco é feito para te emprestar dinheiro, para te dar crédito, para poder você conseguir acessar, desenvolver seu negócio. O que acontece hoje, que foi aí que foi a minha saída do mercado, né, financeiro para vir para o mundo empreendedor, foi justamente quando eu percebi a mentalidade ali que eu vi assim, poxa, as empresas têm dificuldade de entender essas coisas, né? Eu achava que, assim, para mim era normal, mas por quê? Eu já era da área financeira, eu já estava estudando economia, então aquilo para mim fazia sentido, o banco fazia sentido. Mas para as pessoas eu via assim, poxa, por que tem essa distância, né, de uma coisa entender como funciona a outra? Como é que traz isso? Então, assim, essa importância, quando eu percebi que... Aí foi uma pergunta que eu fiz para um cliente. Mas por que você não entende? Ele falou, porque eu não sabia, eu não sei. É simples, é sempre a simplicidade que traz a resposta para as coisas. Quando eu percebi aquilo, eu falei, aí vem o significado e o propósito. Eu falei, poxa, será se eu posso ajudar outras pessoas saindo daqui? Se eu sair e conseguir explicar às pessoas sobre falar sobre finanças, falar sobre educação, fazer ela entender o que é o negócio dela através do dinheiro, da ótica do dinheiro, é mais fácil da gente entender do que eu chegar aqui. Olha, gente, vamos lá, vamos fazer um plano de negócio aqui, ação de marketing, a precificação, isso aqui é 23%. Então, assim, de escola, sabe? Você vai estar ali escutando, mas você não consegue construir na sua mente. Então, o que eu fiz? Eu vou tentar transformar toda a matemática, ao invés de fazer um quadro de educação financeira cheio de contas com vocês, é mais fácil transformar essa matemática em fala. Não é mais fácil? Não consegue construir melhor na mente de vocês isso? Então, assim, essa é a ideia. Eu acabei de falar para vocês tudo sobre dívida de uma forma que vocês construíram conforme a realidade de vocês. Perfeito? Tá bom? Até aqui tudo certo? Entenderam? Cadê? Assim. E vamos lá. Existe dívida boa? Certo? Essa é a pergunta. Quando eu geralmente falo para algum cliente, dívida boa, ele fala assim, pô, tá de brincadeira, né, cara? Dívida boa. Ele falou, toda dívida é ruim. Por quê? Porque ela geralmente ele está com muitos passivos, que acabam tirando o dinheiro da conta dele, ele acaba perdendo, então ele acaba achando que toda dívida é ruim. Mas as nossas emoções que fazem as dívidas ficarem ruins. É aquele gasto mal feito que quem nunca aqui gastou, passou, pô, quando acabou, você fala assim, nossa, não era para ter feito aquilo ali. Automaticamente se transformou em uma dívida. Por quê? Aquele dinheiro que eu gastei, ele não gerou nenhum retorno para mim. Então a dívida é isso. Quando eu tenho uma dívida boa, essa dívida ela me volta com alguma coisa, ela tem um retorno para mim. Perfeito? Tá bom? Pode passar. Então, vamos lá. O que são dívidas boas e dívidas ruins? Pela lógica que a gente já vem construindo de orçamento, a lógica que a gente veio construindo aqui de dívidas, dívidas boas, elas sempre são dívidas, matematicamente falando, dívidas com juros baixos. O custo de um empréstimo, ou de um cartão, ou do cheque especial, é os juros. Os juros é o valor. Esse é o custo para o banco. Quanto maior a taxa de juros, como hoje no Brasil, a taxa de juros está alta. Então, pegar um capital de giro hoje para investir no meu estoque, um capital de giro para financiar um equipamento, para expandir o meu negócio, ele está mais caro. Mas está ruim? Não. Depende da minha capacidade e habilidade de fazer esse empréstimo retornar em algo maior. Perfeito? Então, essa é a ideia, é o quanto eu posso pegar a dívida. Eu fiz a dívida. Em compensação, essa dívida vai me voltar para poder dar um passo. Geralmente, dívidas ruins, juros altos. Por que eu chamei aquela parte, cartão, empréstimo e cheque especial de dívida? Porque são os maiores juros que a gente participa e permeiam praticamente toda pessoa física no nosso país, praticamente. A gente sempre vai estar. Por exemplo, crédito rotativo no cartão de crédito. É o famoso, gastei R$1.000 e só paguei a fatura R$100 no mínimo.
Pô, eu tenho R$ 900 no outro mês, acrescido de mais 12% de juros. Isso no mês seguinte, eu, ao invés de pagar os 900, gastei aquele 100 que sobrou ali, e eu só pago 200, aí eu já tenho 800, que é novo, ele vai chegar, boa tarde a você, vai ter os 900 do mês passado, e detalhe, isso tudo somado com mais 12% de juros. Perfeito? Bola de neve, avalanche inteira assim, ó, vai indo. E sair disso é difícil. Por quê? Aí eu vou falar para vocês uma lógica simples, matematicamente falando. Todo mês eu tenho que fazer meu salário render pelo menos o meu dinheiro 12%. Se eu não corro atrás desses 12%, como é que eu faço? Perfeito? Então, assim, o cheque especial é 8% quando eu atraso. O empréstimo para gastos desnecessários. O que seriam os gastos desnecessários? Aí deixa quieto. Isso aqui a gente fecha. Melhor não falar sobre isso aqui. Todo gasto é um gasto certo. Todo gasto é um gasto certo. Aqui não tá. Então, assim, a gente fala desnecessário por quê? É aquela compra que a gente se arrepende. A conta que a gente se arrepende, essa é a conta desnecessária. Às vezes, eu paro num cliente, monto o orçamento, monto aquele dashboard bonito para ele, mostro lá, isso aqui, tá aqui. Aí ele fala assim, pô, mas isso aqui eu não conheço não, mas estava lá no extrato dele. Então, assim, ele estava gastando de forma tão desnecessária aquilo aí que nem ele estava percebendo. É o famoso o quê? Ralo. O dinheiro está indo e a gente nem sabe para onde ele vai. Então, assim, esse ralo que a gente... é a primeira coisa no negócio que é cortar. E hoje, com a taxa de juros altas, a gente hoje reduzir custo é tão importante quanto ganhar dinheiro. Às vezes, um cliente vai fazer, ele quer pegar um capital de giro em algum BNDES, Pronamp, aí, esses lugares, ou captar algum tipo de recurso, que seja, é importante que ele tenha um orçamento, porque vai pedir, e a maioria das empresas não tem um orçamento consolidado, porque ele fica mudando todo mês. Todo mês alguma continha muda, isso aqui ou aquilo ali. Segundo, ele precisa do fluxo de caixa, que é o fluxo de caixa. O que seria o fluxo de caixa? É como eu ganho dinheiro. O que eu ofereço ao meu cliente para ele me retornar? O que eu deixo de fazer que eu não ganho dinheiro no meu mercado? A gente para e, às vezes, nos negócios, a gente olha o concorrente, mas a gente percebe que, assim, o concorrente não é você. Você faz um tipo de trabalho, e são diversos tipos de pessoas. Então, assim, o negócio é feito com pessoas, e essas pessoas, elas querem permear no quê? Elas querem que aquela dívida, que quando você faz, se torne boa para ela. Se você vende um produto, se você vende um serviço, para ela, foi uma dívida boa. E a dívida boa, ela tem um nome muito legal que permeia o nosso dia. Alguém tem ideia? Alguém tem ideia do que é uma dívida boa? Na lógica, assim, no nosso dia a dia? Depende do ponto de vista. Depende de quem? Venda. Venda. Dívida boa para o empresário, quando ele vende, ele criou uma dívida na outra pessoa. Ou seja, você vendeu. A faculdade de economia ensina para a gente passa 5 anos estudando sobre aprender a lidar com recursos escassos. A faculdade de economia, ela ensina a gente o tempo todo, a gente vai lidar com empresa, com pessoas, a ensinar a lidar com pouco. E qual é a sensação hoje que a gente tem do dinheiro? Que o dinheiro é pouco. A gente recebe o nosso salário, é pouco. A gente tem o faturamento do nosso negócio, é pouco. Então, essa sensação de pouco demonstra o que a gente está passando hoje. Hoje a gente está vivendo, não é uma crise financeira, né? A gente está vivendo uma crise de educação financeira. Porque quando todos sentem a sensação de pouco, isso demonstra que a economia não está legal. E só a economia do país... ou também será a nossa economia também? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Aqui é um país capitalista, certo? Então, assim, cada uma de vocês é dona do seu capital. O que eu faço com o dinheiro, o presidente que está em exercício, ele não tem nada a ver com isso.
A pessoa que está passando ali fora, ela não tem nada a ver com isso. As decisões são todas o quê? Minhas. Então, por isso que a gente fala sobre lidar sem culpa. Porque o nosso conhecimento, a ideia que a gente quer trazer é esse conhecimento aos poucos. E a educação financeira, ela é uma coisa que vai se tornar uma tendência normal. Já existe, não estou inventando nada aqui. Porém, eu só quero trazer de forma sustentável para vocês. E quando eu falo de sustentável, é o quê? Sem conta. Imagina se eu estivesse fazendo um monte de conta aqui, montando uma planilha de orçamento, acho que a gente é melhor tomar um café lá atrás, que não ia conseguir colar para todo mundo, certo? Perfeito? Duas coisas: investimentos para quem gosta de investir, e a gente vai fazer um plano de negócios para os nossos negócios. A gente vai construir aqui um negócio todo mundo junto, beleza? Tá bom? Antes, né, da gente dar continuidade aí na parte agora que a gente vai entrar, que é uma gestão financeira para o futuro, eu vou deixar vocês aqui com um plano de ação, seja empreendedora ou seja uma pessoa física que apenas quer investir. Mas antes de tudo, eu queria agradecer, aproveitar aqui o painel, isso tudo aí, uma pessoa que está tornando esse evento grande, essa importância a gente registrar esses eventos. Eu gostaria de chamar aqui o Marcos, da Black Flame, aqui, para poder falar um pouquinho. Ele fez algumas entrevistas também, e a gente queria entrevistar algumas de vocês também, tá bom? E a gente também vai continuar depois do evento, tá bom? Quem quiser ser entrevistado, fique aí, tá bom? Para poder falar. Então, dá a palavra aqui a essa pessoa que está idealizando toda essa imagem aqui. Uma salva de palmas, por favor, para o Marcos. Por favor, Marcos. Boa noite a todos. Boa tarde. Sabe por quê? A gente já acha que é noite, né? Porque o que acontece? A percepção de tempo é uma coisa que transforma a imagem. A Black Flame, na verdade, ela vem em homenagem a muitas coisas, mas principalmente em homenagem a o meu pequeno cachorro que eu tive. Né, o meu cachorro na época de adolescente, na época de... Então, em homenagem a ele se chamava Black Flame. Então, a Black Flame, na verdade, é em homenagem a um grande companheiro que eu tive na vida. Tá? O meu estúdio, na verdade, ele tenta transformar a mídia. Não apenas... O que é a mídia? Mídia é a percepção de você através da imagem. Mas simplesmente é gravar você? Não. Gravar por gravar, todo mundo grava. Gerar um podcast, todo mundo gera. Você tem que transformar aquilo ali em lead. Você tem que transformar aquilo ali em qualidade. Você tem que transformar aquilo ali num retorno para você. Então, isso é que a Black Flame tenta fazer. Inclusive, se utilizando de inteligência artificial. Existe uma parte, que vai aparecer daqui a pouco, que a gente transforma tudo em inteligência artificial. Isso aqui, ó. Esse é um amigo meu, é o Luiz Mandarino, é um grande empresário aí do mercado, que ele fez a abertura dos 5 anos do Energy Hub, onde eu peguei ele e coloquei ele em forma de inteligência artificial. Ele apresentou o painel dele como se fosse um desenho animado. Tá? Então, é assim que funciona. Então, o intuito da Black Flame é esse. É transformar a sua imagem, transformar a sua marca. E seja um evento, a gente pode fazer um evento desde para 10 pessoas, como o evento está aqui, um pouco pequeno, como você pode fazer um evento para 5.000. Eu tenho parceiros para isso. Eu tenho parceiros, você vai ter um caminhão de gravação. Tá? A gente tem capacidade para isso. Então, fico à disposição de vocês. Tá? A Fátima tem meu contato, todo mundo aqui podem ficar à vontade de bater um papo. @BlackFlame_Studios, lá no Instagram. Já adicionou? Muito obrigado. Faz um bem incrível. Tá? Gente, fiquem com Deus. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. E agora, né, a gente tem aqui, vamos trazer aqui para vocês
A gente, como empreendedor, saber para onde a gente vai é muito importante. Mas existe também, a gente, como estava falando aqui, de economia pessoal, e existe a economia do país. Então, os órgãos que representam também são importantes também. E hoje a gente aqui vai ter uma participação, a convidado, uma representante aqui institucional do governo, da secretaria. Então, eu gostaria de chamar a Neca aqui para poder dar algumas palavras para vocês, empreendedoras. Ela trabalha na parte de empreendedorismo. Vou deixar com você apresentar, que é mais prático. Oi, gente. Boa tarde. Não contava com isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que é subsecretaria. Eu me chamo Neca Conde, eu sou coordenadora da Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo, onde a gente tem como subsecretária Carol Mendes. Eu não sei se alguém conhece aqui, mas a Carol é muito conhecida. E eu vou mostrar aqui e eu vou ler, tá? Porque eu não quero errar nada do que é a subsecretaria hoje. É um órgão novo, mas o nosso objetivo é ajudar, tá? Sempre. Eu vou preferir que bote a foto, para eu só mostrar. Então, aqui somos nós da subsecretaria. Então, não sei, conhece o nosso governador, Cláudio Castro? Ele está apoiando a nossa subsecretaria, então é uma pessoa que apoia muito e quer muito ajudar, junto com o nosso vereador aqui, Diego Faro, que eu também não sei se vocês conhecem, mas ele foi eleito há pouco tempo. E agora eu vou falar do que é a subsecretaria, que é um órgão vinculado à Secretaria de Governo do Estado, que tem a missão institucional de propor e elaborar programas, projetos e ações que promovam a cidadania de moradores de territórios populares e empreendedores, formais e informais do Estado do Rio de Janeiro. Então, como eu estava falando aqui com o Júlio César, nós temos o objetivo de ajudar as comunidades. Nosso objetivo focal é esse. Porém, a gente também foca muito nos microempresários, né, que a gente conversou, mas o nosso foco são as comunidades. Então, hoje eu trabalho como coordenadora das oficinas de empreendedorismo dentro das comunidades, mas a gente quer também outros empresários, outros empreendedores. Então, quem tiver interesse e quiser estar entrando no WhatsApp da subsecretaria, eu gostaria que todos aqui estivessem presentes, porque é muito importante a gente saber o que a gente está fazendo pelo Estado e a gente está querendo ajudar cada vez mais. E, claro, agradecer à Fátima e ao Júlio César por esse espaço aqui, e eu espero contar com todos vocês para estar incluindo aí no WhatsApp. Tá bom? Obrigada. Então, vamos dar continuidade agora. Agora, então, a gente está totalmente equipado. Hoje foram habilidades financeiras, conhecimento, troca de experiência, acolhimento. E agora, planejamento. Vamos estruturar um negócio juntos aqui. Perfeito? Então, quando a gente fala gestão financeira para o futuro, o que a gente pensa de acordo com tudo que a gente aprendeu? A gente já falou da base, a gente já falou o meio, agora tem a ponte final, que é o quê? O que é o futuro? O futuro é daqui a 10 minutos, não é? A decisão que eu tomar agora, na hora que eu sair daqui financeira, vai validar o meu futuro, porque é uma ação presente, correto? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente começar a construir. Vamos dizer que eu tenho um bar, certo? Um bar, um restaurante. E aí eu vejo que todo dia de jogo, as pessoas ficam lá no meu restaurante, no meu bar. Eu não tenho uma televisão, certo? Então eu peguei essa televisão, comprei uma televisão e coloquei lá no meu bar. Desse tamanho, certo? Ela é um ativo ou um passivo? Ativo? É uma dívida boa ou uma dívida ruim? Boa, correto? E vamos dizer que essa televisão aqui, ela custava R$ 1.200. Agora é capciosa a pergunta que eu vou fazer, tá? Se preparem. Tem a pegadinha, tá? Essa TV, ela custava R$ 1.200, perfeito? E eu tive uma promoção. E eu peguei com desconto de R$ 400, certo? Quanto eu economizei?
Eu tive um desconto de 400, correto? Certo? Economizei? Ou eu gastei 800? Não, pode ser não. Qual? Eu economizei 400 ou eu gastei 800? Eu gastei 800. É a ação financeira que diz sobre a minha gestão financeira. Se eu não gastei, se eu estou ali perigando ainda, se eu vou, se eu não vou, então fica ali no plano das ideias. Mas no momento que eu tomei ação, aquilo ali agora vai ser uma dívida boa, uma dívida ruim. Perfeito? Eu comecei a falar com vocês agora, eu peguei o orçamento, peguei a dívida e joguei agora para o futuro. Por quê? Essa TV agora, todo dia de jogo de Vasco, Flamengo e Vascaíno que eu sou, então vai estar sempre cheio, entende? O Vasco, muitas alegrias que ele me traz sempre. Não é futebol, não é futebol. Não é futebol, não é só futebol. Ele está falando de educação financeira. Então, o que acontece? Eu vou trazer aqui agora, o que a gente vai montar, são todos os passos que uma empresa deve pelo menos ter, seja ela micro, pequena, média ou grande empresa, tá? Então, assim, quando a gente fala de negócios, já ouviram falar, o pessoal que é da contabilidade aqui, o pessoal que conhece a parte fiscal, demonstrativo do resultado do exercício, também chamado de DRE. Isso aqui é o básico do DRE. Só que isso aqui é cheio de números, sabe? Tudo vai ter. Então, quando eu tenho o meu negócio, o que eu preciso no meu negócio? Vamos lá, vou fazer outra pergunta aqui. Quem aqui precisa organizar, controlar ou gerenciar as finanças? Pelo menos uma opção aqui, não é? A gente tem, certo? Ou a gente precisa organizar, a gente precisa controlar, a gente precisa gerir, ou a gente nem precisa dos três, a gente precisa resolver primeiro o problema financeiro que a gente está para depois dar continuidade, correto? Então, o controle da renda em um negócio é o famoso fluxo de caixa. Vendi hoje alguma coisa por R$100, meu fluxo está positivo. Eu tenho uma despesa amanhã de R$80. Quanto está o meu fluxo de caixa amanhã, depois de pago? R$20. Positivo, certo? E aí eu não vendi nada aquele dia e veio mais um custo de 60. Beleza? Está negativo, correto? O correto de um negócio, a partir disso, da onde vai vir esse controle da renda? Que todo dia vai ser isso. Pô, gasto, aí recebo, gasto, geralmente vai ver gasto, nunca para o gasto. E aí vem uma receita, caiu, aí tu faz o sinal da cruz, agradece e fica nessa situação. Escravos de chão. Perfeito, perfeito. Então, assim, o atendimento é importante, não é? O meu atendimento não determina a minha venda. Porque imagina, se eu acordei chateado, aí eu vou lá, chego o cliente, aí fala, bom dia, senhor. Tipo, combina com o negócio? Eu estou perdendo venda. Eu estou perdendo, estou deixando dinheiro na mesa por causa de uma formalidade. Para a gente é educação, mas é formalidade. Eu, como empreendedor, o que eu preciso? Vender. Se eu atendo bem, a minha venda fica muito mais fácil. Porque no momento que eu atendo, eu entendo a necessidade do meu cliente. Seja se é para prestar um serviço, seja se é para poder vender um produto, eu vou entender, eu vou escutar a necessidade dele e eu não preciso ficar assim, olha, eu tenho aqui o produto, é assim, olha, tem LED e tal, e ele quer só uma TV. Ele falou para você em algum momento na sua cabeça, falou, eu queria ver quanto é a TV. Pô, mas qual TV o senhor quer? Tem a dimensão do tamanho da TV, quanto o senhor custa, quanto o senhor pretende investir, o senhor tem preferência de algum tipo de marca? Então, isso é o atendimento, certo? É uma coisa ligada à outra. Automaticamente, quando eu atendo a venda, vamos falar aqui venda. Venda é encontrar um motivo para outra parte lhe dar o dinheiro, ou seja, haver uma transação financeira. Se não há transação financeira, não tem
venda. Então, assim, atendi bem, eu vendo meio que no automático. É igual na internet. Se eu tenho um produto bom que ele vende, automaticamente eu boto na internet divulgando e ele vai se vendendo automático. Não precisa ter alguém ali. E hoje a gente na internet, visto Shopee, Mercado Livre, Shein, essas lojas todas, o que elas fazem? Elas vendem no automático. A gente vai lá, entra, pede, a gente precisa de um atendimento de alguém? Não, só precisa o quê? Da venda e a nossa decisão de achar o que a gente precisa. O atendimento que se tornou automático. Perfeito até aqui? Tá? Quinta parte do negócio. Aí é que é o calo da maioria dos negócios. Precificação. Geralmente, hoje, a precificação é assim. Ó, eu tenho o meu negócio de consultoria financeira, o Bruno também tem. Quanto o Bruno cobra? O Bruno cobra R$100, eu vou cobrar 110. Mas por quê? 110, só um pouquinho a mais. E se o cliente falar, não, que eu fui no Bruno lá, que eu achei meio caro, que ele falou que era R$100, não, o meu é 85, pô, que isso? Então, assim, a minha precificação, ela tem a ver, tá ligada à minha venda. E não dá, gente. Preço é preço. E a gente tem que ter o preço a pagar. Hoje, tem negócios que eles apresentam assim, é para quem pode. Ótimo, perfeito. Eu acho ótimo quando fala isso. Porém, você tem que agora ter o quê? Constância nisso. Porque se um cliente comprar e daqui a 2 meses o cliente comprar de novo, aqui, ó, o controle da sua renda vai ser aquele o quê? Gasto, 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 e não tem a receita. Perfeito? Então, uma ideia de precificação, por exemplo, eu tenho um produto, a Tissa resolveu colocar o quiche dela lá no iFood. Vamos precificar. Geralmente, o grande gargalo da precificação acontece com 2 pontos, que aí vem do orçamento. Geralmente, um negócio, ele fatura o quê? Diariamente, correto? Todo dia eu vendo um pouquinho, nem que seja R$10. Só que minha conta é mensal, não é? Pô, isso aí descasa. Não dá para ter esse equilíbrio. Como é que eu faço recebendo diariamente com filho, marido, mulher, casa, pessoas, meus custos, pedindo, como é que eu... E a conta, no final do mês, eu lembrei, a luz vence daqui a 2 dias. E aí começa aquele desespero que você começa a vir, e aí você acaba não tendo o controle. Por quê? Porque você não tem um orçamento, correto? Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso. Tinha um cliente que ele falava assim, Júlio, o grande problema, o calo do meu negócio é a minha luz. Ele tinha um depósito de bebidas. Ele fala, luz é o problema, tal, tudo isso. E aí acabava que ele chegou e colocou assim, como é que... Aí eu falei assim, a luz é o problema? E quanto é o seu faturamento por dia? Ele faturava na média de 3 mil por dia. Vai fazer a conta? Vai botar a calculadora? Bota a calculadora então, para a gente ver. Então, vamos fazer uma matemática. Agora, aqui, uma conta matemática que serve para tudo, tá bom? Vou trazer uma conta comum que serve para tudo. Aí, vamos aproveitar fazer de precificação também. Primeiro foi a luz, vamos lá, calculadora automática. Ele recebe 3 mil de faturamento por dia, certo? E aí, a luz dele dava 1.200 no mês. Antes de fazer qualquer conta, já dá para ver que a luz não é um problema assim. Não é o problema. Mas vocês se basearam por causa de quê? Do faturamento. Mas, de repente, a luz é o problema, sim. Exatamente isso. Vamos lá. Então, se ele fatura 3 mil por dia, o que ele tem que fazer prioritariamente para construir o orçamento? Vamos construir o orçamento rápido aqui. Bota aí 1.200, que é a minha luz, certo? Divididos, aí eu fico aberto lá 26 dias do mês, certo? Então, vou dividir por 26. R$ 46,15. Todos os dias eu tenho que ter R$ 46,15 para ter uma média no final do mês da minha luz, que é 1.200. Diluir. É a mesma coisa a precificação. Geralmente a pessoa, eu tenho um custo. A pessoa coloca, ela acaba encarecendo o produto porque ela coloca o mesmo custo várias vezes em cada cliente. E é no produto.
E às vezes você não está vendendo porque realmente está caro. Só que o cliente, ele não chega e fala, tá caro, eu não vou comprar. É muito difícil o cliente fazer isso. O cliente que tá... Calma, não quis entrar nessa seara. Sabia o que ia falar que tá... Todo mundo já se deparou com o cliente e falou que estava caro. Todo mundo já tem que levar assim, nossa, tá caro hein, isso aí, tipo, entendeu? Porém, é o quê? A pessoa ainda ela não viu duas coisas, por isso que ela falou no seu valor. Ou a utilidade, ou a preferência, ou a disponibilidade a pagar dela mesmo. Ela não estava com aquele dinheiro. Então, ela prefere falar o quê? Tá caro o teu negócio. No dia que você baixar, eu compro de você. Entende? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber o peso do meu valor na minha conta mensal, no meu faturamento? Então, eu vou pegar, quanto deu? 46,15, né? 46,15 divididos pelo meu faturamento diário, que dá igual, vamos botar vezes 100 para melhorar o percentual, 1%. A minha luz, ela impacta 1% do meu faturamento. Se eu aumentar meu faturamento, já não vai impactar tanto. Mas, de repente, eu tenho uma outra conta, que são os meus insumos, que geralmente eles impactam 50% do meu negócio. E, no final, meu lucro é 1% igual o peso da luz. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que olhar o orçamento, ver esse peso que impacta. Faturamento não é lucro. O lucro está dentro do faturamento. Perfeito? Tá bom? Uma outra conta aqui que eu falei da precificação, um exemplo clássico, zero aí. Eu tenho lá, eu vendo meu produto lá, o quiche. E eu vendo o quiche a R$50. Ninguém vai dizer que é caro, porque é muito bom, entendeu? Eu uso produtos diferenciados, a matéria-prima é orgânica e não tem glúten e lactose. Então, se você pode... Se não serve para você, provavelmente é um presente extremamente carinhoso para quem você ama, certo? Cara, deu para vender, tia? Valeu, tia, valeu. Então vamos lá. Eu vendo quiche a R$50, correto? E aí acontece que, assim, a gente vai botar no iFood. Isso é uma realidade. Muitas pessoas tiram seus negócios do iFood pelo preço. Então, o iFood, se eu não me engano, a taxa está 23%, né? Ele fica com 23% do que você vende. Como é que eu boto essa conta? Precificar. A gente vai precificar taxa. Serve para praticamente todas as contas. Tudo que for taxa. Taxa de máquina, taxa de conta, sabe, valor, tudo isso. Como é que eu coloco esses 23% dentro do meu valor? Alguém sabe? Aqui tem ideia de onde a gente parte? Então, a gente vai fazer regra. Já ouviram falar em correção? Quando fala, vai com juros e correção. Então, a gente vai fazer uma conta, a precificação, a gente corrige. Porque a gente só fica mudando depois o quê? A taxa e o preço que a gente está vendendo, correto? Beleza? Cheguei lá, eu vi que meu quiche é R$50, comprando material, indo lá buscar, comprando os insumos, trazendo, tudo isso. R$50 cheguei. Agora tem o desafio do iFood. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá. É 23% a taxa do iFood, beleza? 100 menos 23 dá quanto? 7,7, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Como eu estou acrescentando o valor, tem que colocar esse valor, então eu vou dividir 50, beleza? Por 0,77. Agora a pergunta, por que não botou 23? Porque eu estou corrigindo. Entende? Porque se diminuir o iFood, der uma promoção e decidir baixar a taxa, eu multiplicar por o valor da diferença, correto? Então, o produto que eu vou ter que vender no iFood é 64. Tá caro? Não. Aumentou muito? Na real, aumentou muito? Não. O cliente que não conhece, ele não sente isso aqui.
Ele não sabe, mas quando ele comer o quiche, ele vai falar, pô, vale 64 sim, entendeu? Então, assim, essa é uma conta de precificação que a maioria dos negócios não fazem. Eles falam assim, aumentou 5%. Juro, gente, ele bota R$5 a mais. Assim, é difícil. Então, assim, 12%. Eu vou botar R$10, né? Eu vou botar 12 é muito caro. Eu vou botar 10 que... Tipo, R$10, gente. Essa é a conta que as pessoas fazem. Maquininha. O pessoal tem a maquininha. E aí, eu pago a taxa. Quem nunca? É R$1 a mais porque você está passando... Mas a máquina não é dele. O que eu tenho a ver com esse R$1 a mais da máquina se é dele? Muitos negócios estão deixando de vender hoje por causa de R$1, gente. R$1, R$1,50. O teu preço, ele tem que estar aqui para quando o cliente escolher Pix, máquina, dinheiro, está aqui, ó. Não importa o que vai acontecer. A taxa da... Vamos lá, zera aí, Bruno. Vamos botar R$50 e colocar lá o quiche lá. E a máquina, geralmente, eu vou botar a taxa mais cara, tá? Que hoje de uma máquina. Hoje a taxa mais cara de uma máquina é R$5,99. Então, 50 divididos por quanto? Tirar 5% ali, 6, né? 0,94. Beleza? 0,94. Quanto eu tenho que vender? Olha isso. 50, bota até 54, já que está aqui. Entendeu? Bota R$1. R$53 é o preço que eu vou vender. Só que eu vou fazer isso com todas as taxas que eu tenho no meu negócio. Perfeito? Entender aqui, eu não... Oi? Joga mais alto, joga mais alto. Para não ter variação e você não precisar ficar... Isso. Aí vamos dizer, você fala assim, pô, não, 53, pô, dá. Aí vamos dizer que eu quero botar mais... Dá enter aí. Botou enter, 53,19. Não, 53,19, senão ela vai ficar corrida. Não, bota 53,19. Só digitar. 53,19, eu botei a taxa da máquina. Eu falei assim, pô, tem cliente que fica, pô, me pedindo desconto. Pô, a gente geralmente o quê? 5%. O que eu faço? Divididos 0,95. Mais 5%, pronto. R$55, o cara chega, pô, dá um desconto, dá 54. Tira R$2. Tipo, tu não tem prejuízo nenhum. Ali tu só está trocando dinheiro com ele, trocando dinheiro na palavra aqui. Beleza? Entenderam até aqui? Tem alguma dúvida? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos zerar, bota aí, R$50. Pô, gente, a calculadora eu sabia, não, olha isso, hein? Ó, 50. Vamos dizer que todo mundo está falando que seu produto está caro. Pô, R$50. Tissa, R$50 está caro, hein? É diferenciado, mas, poxa. Então a Tissa fala assim, cara, olha, o pessoal geralmente que escutar o nosso cliente, a importância do atendimento é isso, escutar o cliente. Pô, se a cada 10 clientes que vem, 9 falam que está caro, eu tenho que, pô, acredito, começo a ter que acreditar que está caro, realmente. Ou eu estou vendendo para as pessoas erradas. Entende? Então, eu preciso ter essa sensibilidade e uma consultoria de negócios, ela vai te explicar isso. Não estou me vendendo não, tá, gente? Entendeu? Então, assim, a Tissa fala assim, olha, preciso baixar aí, tipo, não sei, eu acho que eu vou baixar. Aí começa o jogo do cálculo. A Tissa fala, vou tirar 5% para ver quanto dá. Tira aí, Bruno. Então, eu vou tirar. Então, eu vou o quê? Multiplicar vezes 0,95. Beleza? Tirou 5%, foi para 47. Ela fala assim, caramba, 47. Aí ela escutou umas 6 pessoas falando assim, acho que 40 fica legal, tal. Aí a proporção, eu tirei 5%, baixou praticamente aí, foi quanto? 2,50, né? Então, quanto eu tenho que botar ali para poder chegar aos 40? 20% de desconto, certo? A cada 5 está baixando 2,50. Aí isso é proporção. Proporcional. O que é proporcionalidade? Somos um casal. E a gente tem contas para dividir. Eu ganho R$3.000 e você ganha R$1.000.
ou o contrário. Quem tem que pagar mais conta? Daí, você também ganha também, vocês também ganham. Caraca, isso aí eu senti. Nossa, tipo, os 3 mil mesmo, 1.000 aqui. Que mil que você está falando? É sobre o que você está falando? Entendeu? Então, assim, eu vou o quê? Ao invés de eu já estar 47,50, então o que eu faço? Vou tirando de 5 em 5%, certo? Tira mais 5%, Bruno. 47 vezes, não esqueçam, vezes 0,95. Eu estou baixando mais 5%. Se eu colocar aqui, eu esquecer e fizer a conta e botar 5, vai dar um cálculo louco, porque a máquina não vai entender que você está corrigindo e tirando. Porque isso aqui é uma calculadora normal, ela não é uma calculadora financeira. A financeira já vai direto, tu joga ali taxa, INP, parcela, ela já faz a conta. Mas essa aqui, como a gente não tem, não é comum da gente ter uma financeira, então a gente utiliza aqui. Então precisa ter propriedades matemáticas para a gente colocar, perfeito? Só organizar a conta, tá? Beleza? Então 45. Então eu vou vender, ela chegou ao preço de 45,12. Todos os clientes reclamaram que 46 estava bom, 45 eu consigo vender. Entenderam o que é precificação? Não é só isso, tá, gente? Isso aqui é uma ideia para vocês conseguirem desenhar, tá bom? Sobre essa questão da precificação, beleza? Pode. Então, não, cadê? Aqui. Marketing. Marketing. O marketing é justamente isso aqui que eu acabei de fazer para vocês numa brincadeira catiça falando sobre a questão sem glúten. Como eu apresento a experiência do meu produto para o cliente, isso é o marketing. Propaganda, anúncio e tal, isso aí são outras coisas. Marketing é tudo que permeia o negócio, como eu me apresento para vocês. Imagina, eu estou aqui falando de educação financeira. Estou aqui com terno. E se eu tivesse de bermuda e chinelo aqui, uma camiseta e um boné para trás aqui falando? A experiência seria outra, certo? Se eu quisesse, de fato, impactar, de repente funcionaria para vocês. Iam chegar aqui e falar, eu acho que eu vim no lugar errado. Ou você vai falar, eu vou sentar para ver qual é isso aí. Vamos ver se ele vai falar mesmo, entendeu? Então, o marketing é isso. Hoje em dia, está o marketing digital. Então, a importância de ter a questão de entender do digital, entender os algoritmos, entender como funciona a rede social ou a comunicação por onde eu vou falar. As 3 redes sociais praticamente hoje que tem, né, que as pessoas divulgam, é Instagram, é TikTok, né, que está aí bombando também bastante, e o LinkedIn, que é mais profissional. A gente, que é da Zenega, a gente tem as 3 redes sociais, porém a gente se apresenta diferentemente em cada uma delas, porque cada uma é um público diferente. A importância da gente saber sobre o nosso negócio é em qual rede social e como a gente vai se posicionar, beleza? Então, uma outra questão é justamente isso, a gente conseguir, quando a gente hoje, muitos profissionais estão errando a sua parte de marketing, porque eles não conseguem separar a vida pessoal deles para a rede social da empresa deles, certo? Eu não posso lá colocar lá, consultoria de negócio é isso, depois jogar uma piada falando de outra coisa, o pessoal fala assim, pô, quem me acompanha, que acompanha o seu negócio, fala, pô, esse cara ele é bipolar, pelo menos, uma hora ele está falando uma coisa, agora ele está falando outra, então, isso acontece de fato, tá, gente? A gente se desvende sem saber, sem perceber. Ou a gente assume o nosso CNPJ como CPF, ou a gente é apenas um CPF. Perfeito? Tá bom? E o lucro? O lucro é quando todo esse faturamento, todo esse exercício acontecido, paguei os impostos, tudo aquilo lá, dívida, os custos, as despesas, os impostos. Quando eu pago um imposto, de fato, eu tenho lucro, chamado de lucro líquido, que é o de fato. Depois que pagou tudo, olha, paguei, tu sentou, fez aquele assim, aquela sensação de todas as contas pagas, caramba, sobrou R$50. Esse é o lucro. Perfeito? E se lucrou, você, de certa forma, fez um bom trabalho. Que o negócio, quando ele lucra, lucro líquido, é sinal que está dando uma continuidade. Tudo bem? Entenderam?
Isso aqui, praticamente, que eu acabei de falar com vocês, isso é um plano de negócios. Daqui a gente especifica cada coisa. Quando eu atendo, qual é o meu público-alvo? Para quem eu vendo, aonde eu estou vendendo, em que segmento eu estou, quem são meus concorrentes. Não adianta eu vender um produto high ticket perto de um lugar que a galera não tem poder aquisitivo, que as pessoas não têm. Então, não vai funcionar. Por mais que eu tenha imensa vontade, não irá funcionar. Ou eu mudo o meu modelo de negócio para aquele público ali. Perfeito? Então, isso vai ser o quê? A precificação. Perfeito? E se eu conseguir fazer um marketing, mostrar meu negócio, que eu sou acessível às pessoas, que eu consigo trazer o que você precisa para resolver o seu problema financeiro do seu negócio ou pessoal, eu fiz um bom marketing. Por consequência, se uma gostar, indicar para outra e na internet eu conseguir a comunicação que vem às pessoas, automaticamente eu vou lucrar. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Não? Perfeito. Então, agora a gente está encaminhando para o final, e aí eu vou falar sobre investimentos, tá? Passa aí, Bruno, para a gente. A gente trouxe os investimentos de uma forma definitiva, como o Banco Central, como os órgãos do sistema financeiro definem, sendo que a gente só traduziu numa linguagem mais para ficar entendível a todos, para quando você bater o olho, você ver como funciona. Alguém aqui investe, bota alguma coisa aqui, ó, poupança, ações, tesouro. Ações, legal, ações. Então, vamos lá. Poupança. Gente, é o jeito mais popular e seguro de guardar dinheiro, que faz ele render um pouquinho todo mês. Aí você vai falar assim, pô, peraí, tu acabou de falar seguro, mas eu vi uma propaganda ontem do cara falando que quando você investe na poupança, você está deixando dinheiro na mesa. Aí você fala, mas eu falei que é mais seguro. E falei que é popular. Alcance de todo mundo, acessível, certo? Inclusivo. Então, assim, sendo que a poupança, a diferença é que ela não rende o que outros investimentos rendem. Ela rende abaixo. Por isso que, para quem quer investir de fato ali, colocar dinheiro mesmo, a poupança acaba não sendo uma das melhores opções. Porém, para reserva de emergência, como a Janaína colocou, acho que a Ana também, não sei se falou sobre essa questão de ter organização, melhor reserva de emergência. Perfeito? Por quê? Você precisa ter liquidez. Liquidez, ou seja, eu posso pegar meu dinheiro quando eu quiser. Eu não preciso esperar 3, 4, 5 dias, como acontece aqui em outras modalidades. Perfeito? Pode falar. Tem. Sim, exatamente. Aqui a questão não é a rentabilidade. Não é quem rende mais ou quem rende menos. Aqui, se eu vou falar aqui, qual que rende mais? Mais conhecido de todos? Não, aqui. Derivativos. É aqui que está o dinheiro milionário, o bufunfa, popudo, todo mundo. É a famosa, já ouviram falar commodity? Eu não vendo um produto, eu vendo cana-de-açúcar, eu vendo uma fazenda inteira assim, ó. Aí que está o investimento. Eu não vendo aqui, eu vendo para a China. A China vai comprar 80% da minha soja. Não dá para vender em ação. Os grandes negócios estão aqui nos derivativos, que eu vou falar para vocês também, para vocês entenderem que é uma questão de capacidade financeira. Então, por isso que tem que ter habilidade financeira, porque é aqui nos derivativos que o dinheiro trabalha para você. Entendeu? Então, vou trazer aqui. Ações. Ações é comprar um pedaço de uma empresa. Se ela crescer e der lucro, seu pedacinho vai valer mais. Se os donos fizerem besteira, vai valer menos, ou até a gente chama de virar pó. Eu botei o dinheiro e no final zerou, quebrou, e não tem, gente, não tem o que fazer. Quebrou. É perda mesmo. Beleza? Até aqui alguma dúvida em relação às ações? Tesouro direto. Todo mundo também já deve ter ouvido falar também no Tesouro Direto. É um bom investimento. Ações também é legal, tá, gente? Mas tem que entender sobre o negócio. Faz sentido para quem é empreendedor. Porque se a gente tomar a decisão ruim no nosso negócio, o que acontece? Ele quebra.
As ações é a mesma coisa. Imagina agora se fosse todo mundo, 49% da tua empresa fosse dividido por um monte de gente. Quando tu toma a decisão errada, mas estamos te ligando. O que está acontecendo contigo? Entendeu? Então, é a mesma coisa as ações. Perfeito? Tesouro Direto. São títulos públicos. Ou então a gente chama de emprestar dinheiro para o governo. Certo? E é seguro e costuma render um pouco mais que a poupança, certo? Ele rende mais que a poupança. É como o CDI que a Fátima falou, o CDB, que funciona. Perfeito? Então, assim, é como emprestar. Eu vou colocar o meu dinheiro, eu vou comprar aquele título e ele vai ter um vencimento, que pode ser de 1 ano, pode ser de 3 anos, pode ser de 5 anos, tem título de 15 anos. E depende se é o quê? É ligado à inflação. Se a inflação aumentar, é bom para mim que eu estou apostando naquilo ali. Com títulos com juros que é pós-fixado, não vou entrar nisso, só, mas os nomes, a nomenclatura. Pós-fixado, pré-fixado. Pré, antes. Pós, depois. Tipo, eu vou comprar o título, se ele for pré, eu sei a taxa agora. Exatamente isso. Todo mundo vai no mais seguro. Se for pós, eu só vou saber quando eu for resgatar. E aí é a surpresa. Porém, ele rende mais, por essa surpresa no meio do caminho. Perfeito? Todos os investimentos têm risco. Até aqui. Mas aqui o risco aqui é de não ganhar mais. Não existe negócio sem risco, tá? Todo investimento tem risco. Tá bom? Todos. Risco de quê? De diminuir o dinheiro. Diminuir. Zerar, perder tudo, aí é uma consequência de várias vezes ali você perdendo rendimento, beleza? Até aqui tudo bem? Fundos de investimento. Aí a Fátima vai gostar dessa, Fátima. Ó. Um tipo de condomínio onde várias pessoas se juntam e um especialista cuida, certo? Todo mundo junta, todo mundo aqui dessa sala, todo mundo vai juntar aqui o seu dinheiro e deu 2 milhões. Que Deus abençoe. E a gente chega lá, coloca no nosso negócio e proporcional. Então, assim, cada um vai ter o seu valor proporcional que somou os 2 milhões. Então, vamos dizer que uma colocou 1,5 milhão. E todo mundo aqui dividido ficaram pequenos valorizinhos. Praticamente ela é a que vai ter o maior rendimento no fundo. E a pessoa que está cuidando, o gestor do fundo, é ele que vai direcionar os investimentos e vai ficar informando. Olha, o mercado de energia agora está melhor, hein? Aí todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Concorda? Então vamos investir em energia. Olha, aí mês que vem ele volta, ó, agora eu vi que o mercado de aviões está bombando, que a Embraer aí com a coisa. Aí ele vai trazer, concorda? Então vamos lá. E quando o gestor erra? Ele veio lá, a Embraer trouxe tudo, aí acontece ao contrário. Vocês ligam, aí o gestor, o que ele faz? Ele não te atende. Ele segura um tempo até consertar a situação. Essa é a vida de um gestor de investimento. É tensa, gente. Enquanto está acertando, quando erra, gente, é do amor para a paulada direto. Não existe intermediário. Previdência. Alguém aqui investe em previdência? Alguém aqui faz um plano para se aposentar? Alguém? Isso aí, muito bom. É digno. É digno a gente fazer isso. É guardar dinheiro pensando lá na frente, certo? Para ter uma renda extra na aposentadoria, para viajar, um projeto de vida, que geralmente é isso. É quando eu parar com tudo e a gente vê que não para nunca, né? Na verdade. Porém, a previdência é um investimento que ou você vai receber um salário no futuro, ou o valor que você investiu agora, que, por exemplo, 40 mil, eu vou deixar parado durante 35 anos rendendo. Beleza? Isso é o papel da previdência. Pô, Júlio, mas dá para fazer isso aqui num fundo também de investimento. Sim, é uma outra modalidade. Porém, ela não tem um rendimento pensando no longo prazo, que são 35 anos. Por isso que é previdência. Beleza? Entenderam? Entenderam? Alguma dúvida? Gente, estou explicando assim? Ninguém tem dúvida, não? Então tá bom, tá ótimo. Derivativos, certo? Agora a gente vai falar sobre dinheiro. Aqui, gente, vou falar um dado que
Não, vou falar agora um dado pesado. Eu falei que é onde está o dinheiro. Gente, 99% de dinheiro global praticamente estão nos derivativos. É onde acontecem as ações comerciais. 99% do dinheiro global, tá? Global, está dentro das operações de derivativos. Por quê? É como se fosse aposta, certo? Eu sou um mega dono de fazenda e eu tenho lá, sei lá, a Barra da Tijuca de café, inteira de café. Tudo é café. Tu olha por lá, é café. Então, eu falo assim, olha, na safra que eu pretendo ter agora em 2026, que vai ter, a gente pretende ter o café e eu acredito que eu consigo vender essa safra aí. Como é que é essa do café? Quanto é que é? Esqueci agora o nome. Saca. A saca de café, cada uma, R$ 54,00, certo? Então, vocês começam as apostas aí. Todo mundo começa a botar o dinheiro, certo? Então, assim, quem chegar próximo ali na margem, né, do valor, essa pessoa vai receber os investimentos relativos àquilo ali. Quem chegou mais perto, quem acertou o valor, tudo isso. Isso acontece café, soja, dólar, tem moeda também que fazem, entendeu? Então, assim, tem diversos tipos de investimentos que são pautados aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia, uma operação de derivativo, a entrada, por isso que eu falo, a gente chegar no nível que o dinheiro trabalha para a gente. Para entrar, tem que ser pelo menos um investidor qualificado, conforme a Ambima, né, que é um órgão que fala sobre isso. São, se não me engano, acho que são 10 milhões para entrar. Para começar. Não existe você entrar no mercado derivativo. É 10 milhões, né? 10 milhões a entrada mínima. Mas é importante para a gente conhecer também, tá? Isso aí é importante para a gente conhecer. Perfeito? Então, pode passar. Não? Cadê? Não tem um finalzinho, não? Não tinha aquela apresentação? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu sou Júlio César, eu tenho uma fintech de educação financeira sustentável, que é a Zeneg. E hoje eu trouxe esse projeto para vocês, que é o Florescer Financeiro, e a forma que eu consegui trazer a educação financeira para vocês. Eu faço parte como membro do Pacto Global da ONU aqui no Rio de Janeiro, pelo Pacto Global. Então, por isso que eu falo educação financeira sustentável, porque se não fosse a sustentabilidade, eu não conseguiria trazer em palavras toda essa matemática aqui para vocês, tá bom? Então, esses são os meus contatos. Sigam, por favor, a Zeneg no Instagram, @Zeneg Consultoria, tá bom? E eu vou pedir a vocês, né, para escanear esse QR Code aqui e avaliar a experiência de vocês, o que vocês acharam. Botem a palavra simples, 5 estrelinhas, a experiência que vocês acharam, como vocês coloquem na palavra de vocês, e pode tirar uma fotinha lá também, tá bom? Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado, espero ter... Se vocês se sentiram que a mente deu uma aliviada e uma abertura, esse era o nosso objetivo, tá bom, meninas? Muito obrigado, e obrigado pela companhia nessa tarde aí, tá?